Gente, Mônica Galas do Trago Verdades no Melhor Papel. Esse episódio é para dizer a você que teve a opção, teve a sorte de ser mãe, meus parabéns. Eu também tive essa sorte. Sou mãe de duas criaturas lindas que me deram total, eu vou chorar, oportunidade de me realizar e de construir seres humanos diferenciados. Assim são meus filhos. Eu espero que essa sorte você também tenha, e se não tiver, sempre a tempo, porque a conversa é o X da questão. Então, sempre eu dizia a Guilherme, meu filho piquititico, olhe no meu olho e ouça o que mamãe tem para lhe dizer. Até hoje, ele fala comigo com 28 anos, olhando no meu olho. Então, eu acho que esse é um dos pontos que eu queria muito dizer para vocês, que aproveitem esse dia, aproveitem o Dia das Mães, a Semana das Mães. Ah, Mônica, mas Dia das Mães é comercial? É, talvez seja comercial, mas talvez esteja lhe dando um empurrãozinho para você comprar uma coisa bonita. Não é cara, não, é bonita. É poder dizer algumas coisas à sua mãe que talvez ela esteja tão querendo ouvir. Eu mesmo tô, Paula Guilherme, eu tô querendo ouvir um bocado de coisa. Bem, brincadeiras à parte, parabéns à parte, que eu ainda vou falar isso muito por aqui, mas a vida me dá uns presentes que às vezes nem vocês acreditam, na verdade. Tudo bem que a Adriana vai ter que querer que eu diga que o presente quem deu foi ela, Dia das Mães, essas coisas. Mas de qualquer forma, Adriana, deixa você para lá, porque olha o que a Adriana me ofereceu. Não é o livro não, que ela disse que isso é dela. É esse título. O que sua mãe não te contou e você precisa contar para sua filha. Duvido que na sua família ninguém tenha passado por isso aqui. Se você mesma não passou, alguém passou. Mas nós vamos resolver porque eu trouxe a doutora Cris Sá. É Cristina, mas eu não vou chamar de Cristina porque já brigou comigo porque eu chamei de senhora. Tudo isso já rolou aqui. Então, Cris, seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz que isso está aqui, porque essa é a minha base. Essa é a base do que eu penso em relação às pessoas, à mulher em si, porque nós seríamos mais tranquilas se a gente tivesse tido essa oportunidade. Não é verdade? Eu estou muito feliz de estar aqui, já comecei emocionada. É, porque eu sou dessa, se prepare. Você começou falando aí sobre a maternidade e não tem como a gente não se emocionar Uhum, falando sobre a maternidade, o quanto que eu também sou realizada com a uhum. minha filha, que hoje tem 16 anos. E, na verdade, esse livro também é fruto dessa minha maternidade, da Uhum. relação que hoje eu tenho e que eu estou construindo ainda com minha filha, Exato. Não né? para nunca. Não para nunca, a gente vai construindo isso ao longo da vida. Obviamente, vem do que eu tive e do que eu não tive com a minha mãe, Uhum. e com certeza do que ela não teve com a dela, que também não teve com a Exato. dela, ou seja, isso realmente é uma situação geracional mesmo que a gente vem enfrentando e que talvez essa seja a primeira geração que tem a possibilidade de crescer diferente. Exato. Doutora Cris é ginecologista. Hoje ela está fazendo um trabalho voltado à ginecologia, eu vou chamar de estética, até anotei para não dizer besteira, mas é regenerativa. Achei isso chiquérrimo, que não é para dizer estética, é para dizer regenerativo, mas deve ser uma estética top master. E é sobre isso que a gente vai falar, porque nós estamos aqui, eu acredito que juntas, para resgatar um pouco essa força que a gente já tem. Minha mãe, um espetáculo de mãe, graças a Deus eu tive também essa sorte, mas ela dizia: minha filha, você não precisa levantar bandeira, você já nasceu mulher. Mulher é diferenciada, só basta você saber como você conduz isso. E eu achava isso incrível, porque eu acho que realmente a condução é melhor do que a força, sabe? Então eu acredito muito nisso. E quando eu comecei a ouvir falar nesse trabalho que você faz, eu acho que a gente precisa rasgar isso, precisa fazer, porque todas nós temos essa vontade. Mas eu fico pensando, se eu dissesse à minha mãe, eu vou ali na ginecologista que ela vai dar um trato no visual. Aí minha mãe ia dizer, minha filha, pra que isso? Você vai fazer um bocado de filho. A primeira preocupação dela era essa. Qualquer coisa que eu fizesse, o intuito era esse, para você ver como as gerações passadas elas eram voltadas para isso, né? A dela, imagine minha avó, se eu dissesse isso para minha avó, ela morria antes da hora. Na verdade, tem todo um mito sobre a genitália feminina, né, isso era Isso, muito fechado, era muito escondido. isso.
né. Sua mãe, com certeza, pela idade dela, ela passou por Exato. isso, e muitas mulheres da nossa geração também vivenciaram isso, Sim, né. Fecha a perna, é feio, é sujo, é. não toque, não mexa, então isso veio. Fecha a perna eu ainda acho bom, viu, doutora? Só fecha a perna. Ok, mas assim, depende da forma que é falado, né, porque assim, Exatamente. tinha o peso do feio, do Isso, sujo, isso, os isso. apelidos que eram Perfeito, dados para essa região eram apelidos pejorativos, que perfeito. traziam até um certo nojo para você falar, É, né, de se chamar de exatamente. barata e tudo E mais. perereca, doutora, aquele negócio Nojento. detesto perereca. Mas quando a gente fala de ginecologia regenerativa, a gente fala dessa ginecologia hoje que veio regenerar a região íntima, que também envelhece com o tempo. Que não é óbvio que Obviamente. tem o lado estético, mas não é só estético, é É, exato. recuperar também a função, né? Uhum, A mulher vai envelhecendo, essa região vai envelhecendo, tem a queda hormonal, que faz com que você tenha mais atrofia, mais dor na relação, exatamente. mais incontinência urinária. Exato, Então a gente perfeito. precisa regenerar no sentido de recuperar A mulher, a é isso função aí, dessa exato, região, entendeu. Então isso é perfeito. super interessante, porque quando a gente pensa lá atrás, nos relacionamentos que a gente via, né, o que que acontecia quando a mulher chegava nessa fase de 40, 50 anos, que entrava ali Fechado. na menopausa? Não só se fechava, mas assim, ela começava a ter dor na relação, falta de Ah, libido, sim. E para por ela isso não tinha prazer, é, ela não queria mais nada. O que é que o marido fazia? ia pra casa da luz vermelha, Ou ou na separava e esquina arranjava mesmo, uma ou novinha. na esquina mesmo, exato. Tradicionalmente ele buscava uma Mas se novinha. ele tivesse uma imagem a zelar, Ele ele iria iria ali na casa para da luz vermelha, o famosa, bordel, né, exato. para o bordel Ou para faria poder uma segunda família em paralelo, que muitas vezes várias, acontecia, né. exato, Mas por exato. quê? Porque essa novinha estava ali cheia de colágeno, lubrificada, Uhum, cheia de hormônio. uhum. Então, tradicionalmente se vivia isso. Nós estamos na primeira geração que a gente está mudando isso. Exato, Ou perfeito. seja, hoje a mulher consegue ter uma reposição hormonal adequada, consegue ter Uhum, tratamentos com uhum. tecnologias que recuperem isso, e ela consegue manter sua qualidade de vida íntima como ela tinha antes. É isso aí. Então isso de fato está mudando o relacionamento feminino. Eu sou muito impressionada hoje como tem mulheres da nossa geração, vou dizer da nossa, mas eu acho que ela é mais pra baixo, que elas não cuidam disso, não buscam, porque ainda existia um tabu grande, hormônio, eu não posso porque minha avó, ela teve um problema e tal. Obviamente que tem momentos e tem pessoas que não podem fazer a mesma coisa que eu faço, por exemplo, mas tem alguma coisa que possa ser feita para que você não se encaixe nessa posição. E eu saio feito louca, doutora, porque quando se eu estou sentada com você, você me diz assim: "Ah, porque eu não faço, menina, eu tô assim, tô sofrendo, não quero nem pensar, quando meu marido me chama, eu vou ficando assim", eu digo: "Espera aí, anote o telefone minha médica aí, por favor. Ó, não faça isso não", eu vou ficando desesperada, viro médica, porque, na verdade a gente precisa recuperar isso, que é uma coisa antiga, é uma coisa, passada e que nós sofremos tanto, porque nós nem sabíamos que isso existia. Minha mãe nunca me falou de menopausa na vida. Olha que minha mãe era uma mulher que conversava comigo. Ela não era assim, como meu pai dizia antes, para frentex, não. Mas ela conversava sobre muitos assuntos, sobre responsabilidade, Mas responsabilidade da ela falou família. sobre menstruação? Menstruação falou, mas ela Antes de acontecer ou antes depois? de acontecer. Antes de acontecer, eu já tinha gavetinha própria para uma mocinha, então tinha tudo certinho ali para O eu que que eu já foi disruptivo. já foi, é por isso que eu estou dizendo que ela era ali uma gavetinha toda certinha para que eu não precisasse sair alarmando: "Preciso comprar um absorvente", então não precisa, ia para minha caixinha, pegava meu negócio ali, Até porque mesmo era uma vergonha, você não precisa dizer para ninguém que exatamente, você estava exatamente, sangrando, e né. eu sou de uma família de 3 homens, né, 2 irmãos e meu pai, Seus então irmãos não podiam saber que você não estava podia nada, menstruada. nada. Então com isso tudo, essa dificuldade que eu tenho certeza que você passou, é uma coisa que a gente precisava trabalhar e isso para mim foi muito importante, porque eu me senti plena com minha mãe. Eu achei que eu sabia de tudo e achava engraçado com as minhas amigas. "Sua mãe não lhe deu?" "Não, minha, tem sexo lá em casa", e tal. Ainda tirava onda com a cara das minhas amigas, porque achava que eu estava por cima da carne seca. Mas aí chegou a menopausa e eu não sabia nada da menopausa. E eu não sabia que minha mãe tinha sofrido tanto por conta da menopausa. Eu achava que era uma responsabilidade do meu pai. E um dia, eu já casada, já ela já mais velha mesmo, assim, daquele tempo do casamento que já estava naquelas bases, ela virou para mim e disse: "Minha filha, cuide da sua menopausa". Eu falei pra ela: "Hã?".
Não tô entendendo, não. É menopausa, minha mãe, é coisa de velho. Não, minha filha, deixa eu dizer uma coisa. Você tá enganada. Eu quero que você leia, porque eu talvez não possa lhe falar sobre isso. Mas eu queria muito que você fosse fazer, porque meu casamento acabou por culpa minha. Eu assim, olhando, como uma mulher pode. Tudo bem que a gente sabe que não é exatamente Não é assim. só isso, né, É, na verdade mas ela puxou para um assunto e puxou a responsabilidade dela, sabe, doutora? E eu acho que isso foi muito, vou chamar assim, de nobre da parte dela, porque meu pai teve os erros, ela sabia muito bem apontar, e eu também, mas acho que ela teve uma parcela e ela tentou ir recuperando isso de alguma forma, e foi, para mim, um exemplo assim fantástico. Mas ela não chegou a conversar comigo. Tomara que você tenha essa é. sorte. Eu acredito que essa conversa, de fato, vai mudar, né. Hoje, na verdade, a internet já fala muita coisa, Uhum, e eu vejo que as mulheres da nossa geração já estão sendo muito abençoadas com essa facilidade de informação. Hoje uhum. eu já tenho no meu consultório mulheres que vão buscando se preparar para a menopausa. Isso é Que fantástico. isso há 2, 3 anos atrás não acontecia, Uhum. né. Eu vejo que a própria ciência está mudando muito nesse sentido, ou seja, a reposição hormonal está cada vez mais indicada e menos contraindicada, Isso, como foi lá atrás em fantástico. 2002 quando saiu o estudo do WHI, que foi o que realmente traumatizou a Uhum, humanidade no sentido uhum. de cancela, para todo mundo, pelo amor de Deus, só É deixe verdade. até 5 anos, quem precisar desesperadoramente de um hormônio, porque está tendo muito calor, porque o restante vai morrer de câncer, de infarto, de câncer É. de câncer de mama, de AVC, então tem que suspender. Uma vez me perguntaram assim, eu comecei os implantes antes, não tinha nada a ver com menopausa, mas porque eu tinha uma certa reação à anticoncepcional. E aí eu falei, eu vou partir para isso. Fui a doutora Esmael Coutinho e tal, parará, parará, implantada, saí um foguete, né? E aí, teve uma pessoa que me disse assim: "Você é rato de Elcimar". Rapaz, na hora que essa pessoa me disse isso, meu mundo caiu, assim, que eu tinha vontade de voar naquela pessoa, tamanha ignorância. Mas, ao mesmo tempo, você se questiona, porque naquela época, que não foi há 2 anos atrás, nem 3 Não, anos atrás, há 16 anos 25, atrás 30 anos exatamente. atrás. Então, quando eu coloquei isso, foi bem complicado de eu revidar essa informação. Mas eu sim, sou rato de Elcimar Coutinho. Não, e ele foi um homem de uma sabedoria absurda. Exato. Eu falo assim, a minha mãe também teve a sorte de ter Uhum. sido paciente dele, Isso. porque na época que ela entrou na menopausa dela, eu lembro de algumas coisas, assim, poucas, mas assim, eu lembro que ela começou a ter pico hipertensivo, e que Uhum. ninguém fazia associação de que Uhum. era Eu tive essa pico fase, hipertensivo. né, mas ela teve a sorte de estar sendo É acompanhada por isso. ele, então ele Pronto. começou a fazer reposição com ela e ela nunca parou desde então. Uhum. Né, então isso foi realmente uma sorte, porque o mundo inteiro parou, todo mundo criticava, todo mundo Exato. deixava o mínimo de tempo possível, e as mulheres sofreram demais. Essas mulheres que Uhum, foram uhum, prejudicadas uhum. nesses últimos 20 anos sofreram demais. Não é Exato. à toa que ano passado o FDA americano retirou das caixas a tarja preta dos hormônios, né, Ah, e eles é? eles fizeram uma retratação pública dizendo que isso foi um erro com Nossa, essas mulheres, que né, espetáculo. então Pelo menos, né. pelo menos, e aí a gente vê o quanto que o mundo está mudando e que de fato cada vez menos mulheres vão ser proibidas de usar. Eu estava num curso em Harvard Ai, semana que passada, espetáculo. Fique e eles atenta. estavam Vai lá, falando pergunta. sobre mulheres que tiveram câncer de mama, com uma possibilidade de realmente se repensar, se voltar a estudar, para que algumas delas pelo menos possam começar uma terapia hormonal, né. Perfeito, Então perfeito. ainda é novo, mas assim, a gente já está abrindo a cabeça para enxergar que essas mulheres existem, que as consequências de não se usar hormônio são muito maiores, talvez, Uhum. do que de se usar. Então, que a gente precisa, de fato, olhar caso a caso, aquelas que têm contraindicação, se realmente é uma contraindicação absoluta, Sim, relativa, perfeito. sabe? E assim, ponderar com o oncologista, com o mastologista, e a gente tentar entrar num acordo. Essa coisa do acompanhamento multi, eu acho super importante, e acho que é uma tendência forte agora, né. Você chega Sem em dúvida. diversos lugares, em diversas clínicas, você sabe que ali tem um nutrólogo, que ali tem tarará, tarará, sua dieta é de acordo com aquilo, aquilo é hormonal, né. Quando você vê, você sai pronta. Mas eu acho que a gente às vezes tem um pouco de medo, de receio, porque era também uma coisa antiga de: "Ah, você vai para médico, sai de lá cheio de problema". Isso acabou, não é mais assim.
Porque agora você vai e o médico diz: seus exames estão ótimos. Por quê? Porque você se cuidou, porque você fez Exatamente. as coisas. Agora, jogar isso para cima da consulta médica é bem difícil. Você não vai no médico nunca. Quando chegar lá que mostra seus exames, está todo alinhado. É, Por você quê? vai só no Porque, desespero, né? claro, exato. Então, se você for antes, você vai repondo, não é só hormônio, né, doutora? Não, você vai realmente Vitaminas, né? exatamente, você vai se cuidar como um todo. A gente hoje tem um entendimento de que a saúde precisa do básico, que Uhum, é musculação, dormir bem, comer bem. Então a gente tem que fazer o básico bem feito, porque não uhum, adianta só suplementar se você não tem uma base. A perfeito. gente é de uma geração que a gente vai viver aí 80, 90, 100 anos. Uhum. Será, Então gente? Vocês vão ter que me aguentar vai. muito tempo. Vai. E a gente precisa construir a nossa autonomia para isso. A gente precisa construir músculo para a gente chegar É lá bem, verdade. levantando, sentando sem ajuda, É. né. Eu Então vivi uma. Eu tô falando como que, gente, mas é porque eu adoro esse assunto. Vocês me perdoem, viu? Eu trouxe ela, mas eu tô quase num podcast, monólogo. Mas não é, é porque, por conta da minha idade, eu tenho muita experiência. Eu já vivi tudo isso que você está dizendo. Então, eu fiz uma cirurgia que eu precisei tirar uma hérnia. E se eu não tivesse feito musculação, doutora, sinto muito, mas nem xixi eu ia fazer, entendeu? Porque você tem que abaixar, seu agachamento tem que estar em dia, sua perna, sua musculatura, levantar da cama, descer da cama. Então, são coisas que a gente vai achando quando a gente está jovem, que a gente vai ficar jovem. Que tudo vai dar certo no final e não vai. Então, musculação deixa de ser um pouco a questão estética. Deixa de ser um pouco, não, não é não é estético, estético, né? não é Mas assim, estético. ele além de tudo é estético, porque quando você faz um trabalho da musculatura, você fica com um corpo mais bonito, mais tenro, é assim que eu vou Na chamar? verdade, o que que acontece? Se você buscar saúde, a estética vem. É isso, Se exato, você buscar exato. estética, talvez você não tenha saúde. Exatamente, perfeito, perfeito. Então Nada é como uma por aí. doutora, foi por isso que eu trouxe. Sim, doutora. Aí a gente vai no consultório e a gente organiza tudo isso. Você faz vamos dizer assim, um planejamento em cima de tudo que a mulher te apresentou, e vai cuidando dela ao longo do tempo. Da sua consulta, dizendo o que ela precisa e mapeando a vidinha dela. Porque o que é que acontece aí nessa fase? Tem 2 momentos, tem o momento da menopausa Sim, e o momento de antes da sim. menopausa. Antes da menopausa, ela vai viver aí 8, 10 anos numa fase De de picos. picos e vales enormes, que essa alteração hormonal ali que pode piorar a TPM, que muitas vezes vem com vários sintomas associados, como aquele choro de repente, como aquele cansaço. Pois é. Com sintomas que às vezes as pessoas nem associam, por exemplo, a menopausa, como zumbido no ouvido, coceira nos olhos, formigamento pelo corpo. Então, assim, sintomas que às vezes você nem associa, como, por exemplo, um ressecamento, baixa libido, uma indisposição, um sono ruim. Aí, às vezes, você pode ter uns calores. Então, assim, você tem muitos sintomas, são mais de 100 sintomas hoje catalogados, Teve um associados a médico isso. aqui com a gente, que ele disse: "Mônica, se você for buscar a fundo, são 400". Eu É, falei: na "Doutor, eu já tenho 33 desses Na sintomas". verdade, o hormônio hoje, ele regula da ponta do nosso fio de cabelo Exato, à foi unha isso que do ele pé, falou, ou seja, exato. ele regula nosso corpo todo. Uhum. Então, é assim, se alguém te disser que tá sem hormônio de tireoide, você vai dizer: "Ok, você vai usar". É, Alguém vai perguntar até quando você vai usar? não vai, Não não vai. vai. Então, a mesma coisa acontece com os nossos hormônios. O ovário entra em falência e os nossos hormônios são necessários para a gente funcionar bem, do cérebro para o intestino, para os ossos, para os músculos, para absolutamente tudo. Perfeito, Né, então a gente precisa ter esse entendimento, que é o que vai fazer com que a gente envelheça bem. isso. Que é outra coisa que as pessoas têm muito medo, né, essa palavra envelhecer. Quando você diz assim: "É, por que a gente vai fazendo essas coisas? Porque a gente pra gente envelhecer bem". Eu tô lá pensando em envelhecer, Mônica, eu tenho que curtir o meu agora. Oxe, gente, só não envelhece quem morre. Isso é fato, Exatamente, isso é fato. Então, exatamente. que tal a gente ficar jovem durante mais tempo? É porque quando a gente fala Jovem, sobre isso, né? as pessoas falam sobre envelhecer o estético, né, assim, Até isso envelhecer é bem é assim, o estético, é muito nós brasileiros somos muito preocupados com a uhum, imagem, com a estética, mas assim, é envelhecer com saúde, com uhum. autonomia, né. Aí você tem essa fase inicial da transição, que é essa bagunça e que é muito mais difícil da gente acompanhar no consultório, precisa estar ali muito pertinho. Quando vem a menopausa, que é a última menstruação da vida, a gente teve a É primeira verdade. menstruação, que foi a A da menarca, é um gavetinha. dia
é um dia. Aí você tem a última, que é a menopausa. Uhum. Essa última, você só diz que ela foi a última depois que você passa um ano sem menstruar. Que você não acredita. Que você não Fica ali acredita. Aí você fica ali esperando a esperando. danada. Completou 12 meses e diz: olha, aquela ali foi a última. É, isso Ou aí. seja, você começava a tratar a menopausa depois de 12 meses de atraso dela. Fora os 8 a 10 anos dessa flutuação hormonal. Então, a mulher já começava a tratar numa perda enorme. Uhum, Hoje a gente perfeito. começa a tratar nessa fase inicial, e quando ela realmente para de menstruar, ela já está tratando, muitas vezes a gente só organiza aquele hormônio ali, adequando a dose para que ela fique bem, já que ela não produz nada subitamente, entendeu? Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu acho que a gente tem muita gente ali que pode ter, ou estar passando por isso, ou ter uma mãe passando por isso. Por exemplo, vou falar como se fosse eu com a minha mãe, tá? Minha mãe, mais velha, já está na menopausa, já esteve na menopausa, eu já vi esse cenário todo dela se calou, não dá nem para dar beijo, passando por tudo isso, um certo mau humor, uma coisa assim, a gente está vendo que ela está desregulada. Mas ela não foi, não vai fazer reposição hormonal, porque ela é de uma geração que ela vivia isso, mulher nasceu para isso mesmo. Pra Então lá vai sofrer. ela. Quando ela tem 70 anos, eu vou jogar 70 só para dar um pulinho à Tá. frente. É, ela vai para você e ela faz reposição hormonal ainda? Geralmente não. E aí eu vou te Pronto. explicar por quê. Hoje a gente fala sobre janela de oportunidade, que Hum. é esse período de 10 anos que a gente teria desde a menopausa, ou seja, da última menstruação, Uhum. até a possibilidade da gente começar a iniciar uma reposição hormonal. Certo. Por quê? Porque talvez depois de 10 anos os riscos sejam maiores do que os benefícios. Ah, entendi. Mas existem alguns casos que a gente pode ser um paciente que se cuida muito, que faz uma atividade física, que não tem Que obesidade, já que não vem um fuma, que histórico já tem um histórico, de né, de cuidados. cuidados. A gente vai fazer uma investigação mais detalhada nela, a gente vai fazer uma investigação cardiológica mais detalhada. Se ela não tem nenhum fator maior de risco, talvez valha a pena a gente começar com uma dose bem baixinha e a gente ir testando se ela suporta aquilo ali sem um risco maior, Entendi, entendeu? entendi. Mas assim, hoje o que a gente fala muito é sobre uma medicina personalizada, aonde você Perfeito, perfeito. olha aquela pessoa, né, não Isso. dá pra gente botar, É né, isso. se a gente for botar num consenso, 10 anos é o período máximo. Isso. Eu perguntei isso porque, às vezes, após esses 10 anos, as pessoas dizem que nada, menina, agora eu não preciso mais nada disso, já foi, já passei, agora. E, na verdade, não é exatamente assim, É, não, né? a medicina não é matemática, né, É, não é exato, matemática. exato. Mas assim, Então, já precisa aconteceu comigo, sim. por exemplo, de uma mulher chegar para mim, de pós 10 anos, de ter toda a condição de usar, e ela dizer: "Eu não quero, eu tenho medo, eu não vou usar". Uhum, uhum. Tudo bem. É. Aí vem outra pergunta que eu queria fazer. Onde é que um psicólogo entra nisso? Existe um trabalho, o seu trabalho, acompanhado de um tratamento psicológico para a gente? Porque, por exemplo, a gente não sabe que a gente está passando por isso, a gente não sabe que a gente está entrando na menopausa, a gente não sabe que tudo esse turbilhão de coisas aí é por conta da menopausa. Aí vem doutora Cris, toda fofa, e diz: "Ó, você está na menopausa, Bem-vinda. linda, bem-vinda". E aí você cai da cadeira, porque você não pode dizer a seu marido que você está na menopausa, porque seu marido vai dizer: "Eu estou casado com uma velha", né, porque a menopausa seria tido como uma coisa Um velha, marco de é um tabu forte falar sobre isso. E aí eu preciso que alguém me diga que não é você, porque você vai dizer: "Mas você está querendo me tratar". Então você já tem um objetivo. Meu marido não vai falar nada porque ele não sabe. Se as mães não conversaram, imagine os pais. Então, quando tudo isso acontece, precisa de um psicólogo. Ou no meu caso foi o meu psicólogo, Levi, que online disse: "Vá agora para sua médica". Que Porque sensacional. você, nossa, sensacional, sou apaixonada 1000 vezes, a vida inteira por ele e grata. Eu tive essa sorte. Por que eu acho isso? Porque na hora que ele me disse, ele foi tão correto na forma como ele me tirou da situação.
falando, dando exemplo, me tirou. Eu saí da situação e ele me colocou de volta de uma forma que a situação estava na minha mão e eu podia resolver. Então eu olhei para aquilo e disse: "Bem, a minha hora é agora", e saí correndo, fui fazer tudo o que ele disse, inclusive chamar meu marido e dizer: "Desculpe que eu não sabia". Eu não sabia que eu estava mal-humorada, eu não sabia que eu estava sem querer fazer coisa. Desculpe aquele calorão naquele casamento que você ficou tendo que enxugar minhas costas. Desculpe tudo isso, agora eu vou me cuidar. E Que não aí, era culpa sua. claro, mas é porque eu não sabia. Quando eu Sim, descobri, eu fui tentar fazer as coisas sim. que me ajudassem a viver e dizer a ele: eu estou passando por isso, me ajude. E aí ele disse: eu vou lhe ajudar, nós estamos juntos nessa situação. Mas ele só podia dizer isso se eu contasse a ele. Claro. Entendeu? Então, assim, por isso que eu estou perguntando de um psicólogo, porque eu acho que os psicólogos, eu não tive ainda aqui no Trago, eu estou me esforçando. Eu não tive ainda aqui no Trago Verdades um psicólogo ou psicóloga que falasse diretamente sobre isso, sobre a necessidade do tratamento. Ah, mas aí tá se vendendo. Não é se vendendo, não. É dizendo da importância de você chamar Claro. alguém, entendeu? Você concorda com o que eu estou dizendo ou não é Eu assim? concordo e, assim, nem sempre eu encaminho diretamente para terapia, apesar de achar que todo mundo precisa de terapia, Uhum, uhum. né. Mas eu já tive algumas mulheres que vieram por encaminhamento do psicólogo, Aí, tá vendo? o que é muito legal, porque, assim, o que que a gente via antes? As mulheres entravam nessa fase aumentando a ansiedade, aumentando depressão, Uhum, aumentando inclusive risco de suicídio, e isso tudo a uhum. ciência já diz que é Sim, eu verdade. sei. E onde é que elas eram encaminhadas? Para o psiquiatra. Exato. E aí começava-se um início de um monte de medicação tarja preta, Uhum. que iniciava, né, o uso, e você não saía mais daquilo. Você resolvia mais ou menos, mas você não resolvia a causa, a base Perfeito, do problema, perfeito, né. perfeito. Hoje, entendendo isso, tem até alguns psiquiatras que já estão disruptivos nesse processo, assim: "Não, vá ver seus hormônios primeiro", Uhum. né, porque, assim, de fato, se você começa, você faz sua reposição hormonal, você se organiza, pode ser que você ainda precise dele ali com Claro, alguma medicação de claro. suporte em algum momento e E tá até tudo para bem. falar, até para você se sentir evoluindo, porque o que aconteceu, por exemplo, foi assim: "Ah, vá, eu queria que você ligasse para sua médica e dissesse a ela isso, que eu mandei dizer". Aí eu disse isso, ela aí na manhã organizamos. Quando eu voltei para ele, eu já voltei dizendo: "Olha, eu fui, foi assim, obrigada, tarará, tarará". Semana seguinte, tarã chegou um ponto que ele disse: "Nossa, mas tá Outra perfeita". pessoa E aí, por quê? Porque a evolução é, foi gratificante para mim e para minha claro, família toda, claro, entendeu? Que a gente também não claro. sabia. Ô, E a gente, a mulher gente não não deixa de ser o sabe de centro da casa, né, a então se gente a não mulher sabe de está tudo não. desorganizada, ela também desorganiza todo o Isso, ambiente ao claro. redor, E ela né. não tem responsabilidade nenhuma sobre isso, porque eu e você e Joana e Maria não sabemos que a gente está fazendo determinadas coisas, porque nós já estamos fazendo. Então a Exato. gente não está ali você imagina que quem por escolha é mal-humorada? A gente. Mas você sabe que, assim, algumas mulheres chegam no consultório e dizem assim: "Doutora, me dê um jeito em mim, porque eu não estou me suportando. É. Ninguém está me suportando lá em casa, mas eu não estou mais me aguentando", né. É. Então, de fato, essa mudança, essa oscilação de humor, ela é muito grande nessa fase. Uhum. É uma TPM 10 vezes mais É, intensa, é verdade. né. É a adolescência reversa, É, exato, praticamente. exato, exato. Inclusive Chico Anísio que dizia, né, que a gente devia nascer velho e vir ficando jovem. Imagina que espetáculo, sair da menopausa para os 20 anos. Rapaz, Ia eu ser acho que ia ser realmente algo incrível, né. surreal. Acho que a gente não ia nem saber lidar com É esse isso, corpo. não tem nem roupinha para isso. Agora, deixa eu te falar uma coisa que também me chamou. A gente faz, como vocês sabem, um questionário com os nossos convidados, apenas para que eu vá me inteirando um pouco das coisas. E duas coisas me chamaram muita atenção. Não que seja diferente, graças a Deus eu me cerco de pessoas que pensam assim também, mas nas profissões eu acho importante que as pessoas pontuem isso, como foi uma coisa que você pontuou, eu não precisei perguntar, que é sobre a família e sobre a religião. Não é a religião, não. É a oração. É, é diretor, estou passando mal. É sobre você pedir a Deus que lhe coloque no caminho. É dizer, eu estou aqui, muito obrigada, que ótimo, eu preciso de você. E ter a certeza de que nesse momento você está sendo abraçada e isso lhe tranquiliza, que foi o que você colocou, assim como sua família, assim como o esporte, assim como, enfim. Mas quando você cita uma coisa dessa,
é uma coisa muito forte. E aí eu volto para te perguntar, você acha que as mulheres, principalmente, que passam por isso com uma dedicação espiritual maior, é mais fácil? Sem sombra de dúvida. Na verdade, assim, passar sobre a vida, qualquer coisa da vida, qualquer momento da vida, com uma conexão com a espiritualidade, seja ela Qual for, qual claro, for a sua claro. religião, faz uma diferença enorme, faz uma diferença enorme. Eu, Seja uma doença, seja uma graça, é, seja você ter uma conexão com a espiritualidade, é realmente diferente. isso positivamente me chamou a atenção, porque foi na pergunta quando eu queria saber o que é que você fazia por você. Então não é um problema, se tive problema, tive problema e peguei com Deus, não é isso não. Tem problema e se pegar com Deus, ela, eu, você, João, Maria. Eu estou falando é de quando você está bem, de quando você acredita que sua vida vai bem, está melhor, porque você está conectada. Você está fazendo a sua opção de dividir essa sacolinha boa que você ganhou de E você aniversário. sabe que isso é um movimento que para mim, assim, mais intenso veio dos últimos 2 anos, assim, né. Minha mãe Uhum. sempre foi antirreligiosa. Minha mãe foi É, criada em colégio de freira aqui nas Mercês, sim, sim. então minha mãe sempre foi anticatólica, antipadre, anti É, porque tudo. era um aperto, né? Era, É, era ruim para era ela, uma lembrança rígido. ruim, né. Tanto que quando teve a mostra aqui, eu fui lá com ela e disse assim: "Você precisa desfazer dessa", tipo assim, é desbloquear um É, pouco dessa lembrança do a lugar. casa cor ali, não foi? Isso. É. E meu pai, eu digo que ele é um católico de pós-igreja, igual meu marido, passa em toda igreja, se benze, não assiste uma missa e tá tudo bem. E durante um tempo eu fui espírita, então assim, eu sempre busquei alguma conexão, mas eu estava muito afastada e assim, nos últimos 2 anos, está faltando alguma coisa, está Uhum. faltando. Graças a Deus não foi por uma doença, não foi por Isso, um problema isso. maior, mas assim, está faltando. E aí, a partir do momento que eu comecei a me conectar mais com mensagens espirituais, mas assim, Uhum. mais oração, de fato, assim, eu passei a me sentir diferente. Eu comprei uma Bíblia, nunca tinha tido uma Isso. Bíblia na minha casa, Uhum. né, então Perfeito. assim, isso mudou um É. um um botãozinho É dentro de isso, mim, e é sabe. muito gostoso essa percepção, porque, não tenha dúvida que melhora muito a nossa vida, a nossa sensação de bem-estar, Sem dúvida. né, e às vezes a gente não tem. Na minha casa é um pouquinho diferente, minha mãe, era católica, meu pai também, ninguém ele não tão fervoroso, vamos dizer assim, quanto ela, mas na minha casa não era uma imposição. Então era uma coisa que devia acontecer com você, seja e sempre respeita ao que cada um queria, acreditava e tal. Tanto que nós todos sempre tivemos essa coisa, esse acolhimento e o respeito. O respeito também é um negócio Sim, fantástico, né? Porque não é porque você é de uma religião que eu sou de outra que que é melhor ou é pior. melhor ou pior. É uma briga para ser melhor, que eu nunca. Cansativo, né? Essa briga para ser melhor, até na Demais, religião, qual é e demais. tal. Então, isso é importante, eu digo isso, você deve ter percebido que eu tenho puxado isso para cá, porque, sinceramente, eu acho que nosso mundo está muito louco, doutora, muito, 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 muito louco. As pessoas estão com cada pensamento tenebroso, assim. Verdade. Quando você ouve não dá para ouvir notícia, né? Porque se você vai ver notícia ou pega na internet, é só miséria. Mas você pode tirar a miséria grossa e tem a miséria fina. Porque a miséria fina são coisas que nós estamos fazendo e eu acho que esse é um dos Que fatores. nós estamos normalizando inclusive, né. Exatamente, exatamente. O comportamento das pessoas. Ah, porque os homens, a mulher, feminicídio e tal, parará, tudo isso. Eu não tenho a menor dúvida de que a gente tem que cair de pau em cima disso. Mas a gente tem que espiritualizar. Aí, parabéns, que é Dia das Mães. Seu parabéns de hoje é vá conversar com seu filho. Você tem um filho homem. É verdade. Então não adianta você combater uma coisa e deixar que seu filho xingue a irmã, xingue você, faça malcriação, bata na escola, ou que seu filho bote a mulher lá embaixo. Isso não existe. Nós, mães, que criamos ele na barriga 9 meses, temos por obrigação criar um ser humano. Feliz Dia das Mães para você que ouviu isso agora e pode pegar seu patinete lá. Meu Deus, eu disse o que, meu filho? Porque eu dizia o meu. Não faça nada que eu não gostaria que você fizesse.
e não faça nada que você não faria com sua mãe e sua irmã. Isso daí é piquititico. Aí você vai ver hoje resultado positivo. Então, quando eu puxo para a mulher, mas também não é a mulher, o homem, não, ok. É problema do casal, é o casal mesmo que tem que fazer. Mas nós, mulheres, dizendo isso aos nossos próprios filhos, a gente tem um adianto, Sem entendeu? dúvida. Então, o homem tem que dar exemplo, o pai, né? Aí a gente tá culpada de novo, porque pega um troglodita e quer que seja pai da criança, e a Freud criança... já disse que tudo era culpa da mãe, Pois né? E é, já, pois já botou um é. peso enorme Enorme, em cima exatamente. Mas de se ele escolhe nós. um troglodita para ser pai de meu filho, eu não estou errada. Eu estou errada, porque eu não tinha que botar um homem desse para educar uma criança. Então você vai ficar só com você e ele. Mas aí talvez esse Aí erro é não seja um erro tão, tipo assim, consciente. consciente, Não tenha exato, dúvida, não né? tenha Porque assim, dúvida. vem Não uma é tão coisa também de fácil assim. repetição de padrões, então a mulher tá ali, viu um Exata, padrão de um pai mais exato. É mais agressivo ou profundo o relativamente negócio. É episódio abusivo mais em ou menos casa. 3 horas e meia. Mas uma das É coisas que eu isso. reforço aqui no livro, por exemplo, é justamente isso, que quando a gente cria também meninas fortes, conscientes do seu Tenha corpo, dúvida. elas vão ter com certeza mais autonomia para consentir ou Ou não não, qualquer exato, situação. perfeito, perfeito. Se a gente pode dizer às nossas filhas, seja assim, seja forte, não é seja Conheça seu contra corpo, o não, que é viu? bom, o que é ruim. Exato, Não não, seja não contra é não, com os meninos são bonzinhos, moralismo. gente, os meninos são Não, e tem ótimos. muito, assim, hoje tem uma geração que diz assim: ah, homem não presta. Eu nunca gostei dessa Eu frase, também né? não, eu São também duas não. frases assim que me incomodam muito: homem não presta e mulher sofre, É, né? e mulher tem que ser empoderada. Exato, Empoderada, porque eu aí você entra detesto numa essa coisa muito palavra. reativa, É, né? reativa, exato, Então, exato. assim, eu penso que tem muito homem bacana por aí. E a Uhum. gente tem que acreditar E nisso incentivá-los a e serem bacanas incentivá-los a também. serem Exato, bacanas, sabe? perfeito. Assim como eu não acho que toda mulher sofre. Algumas sofrem, como homens sofrem também. Uhum, Mas a uhum. gente não tem que colocar o padrão da mulher que sofre. Eu viria 10 vezes mulher. Ai, gente, eu já disse que não. Eu vou ter que falar a verdade, trago verdade, doutora. Inclusive, eu disse que eu viria cavalo. Que eu Maria, preferia vir cavalo e homem do que mulher, porque eu também não posso dessa, meu espírito não, doutora. Bom, como eu já sou sagitariana, metade já é homem, metade já é cavalo. Ai, Então, tá, por talvez isso. seja Aí eu por não vi isso. nessa, eu vou ter que lutar. Eu vou ter que lutar, porque minha irmã, outro dia eu vi um cavalo dourado na televisão, um cavalo maravilhoso, cento e não sei quanto, 1 milhão e não sei quanto. Passei, eu digo, eu ali no futuro. Também eu só quero esse cavalo, né? Só, né? Maravilhoso. Só. Mas não, é porque a gente apanha e não é pelo fato de ser mulher, não. Eu, pelo fato de ser mulher, eu sou mulher, meu pai dizia que eu era o homem da casa, isso era um pouquinho diferente. Você teve que baixar sua energia, né? Exato, mas o que eu digo é porque esse sofrimento é fisiológico mesmo, é que eu acho que a gente sofre mais. Mas eu nem sei, porque eu Mas não. Pode ser eu que não ele falaria também. assim como um sofrimento fisiológico, né? Nós, mulheres, temos uma diferença Essa franja é mais fisiológica. comprida. É cíclica, é diferente. Eu acho que Queria não. aceitar essa diferença, aí Aceitei já, mas não quero não, doutora. Se a senhora vier, eu pego a senhora fácil, porque, né, bonitona e tal, parará, mas eu acho que eu vi um homem. Gente, que loucura de podcast é esse? Doutora, eu quero que você fale aqui, ó. Por exemplo, a gente falou sobre a questão da espiritualidade. Mas e a família, hein? Que responsabilidade nós temos aqui? eu acho que a responsabilidade da família é enorme. E hoje todo mundo terceiriza, né? Uhum. Seja para uma babá, para um cuidador, para a escola. A escola hoje não tem mais poder nenhum, porque sempre tem os pais que vão lá reclamar de tudo que a escola fizer. Sim, Então tá todo mundo terceiriza para a escola, ao mesmo tempo reclama de tudo que a que a escola escola faz. faz. Então as crianças estão completamente jovens, estão completamente abandonados aí nesse processo, né? Uhum. Mas eu ainda acredito que a responsabilidade é da família, Uhum. do cuidador, da pessoa Sim, que está ali sim. ocupando esse espaço. É quem tem responsabilidade de cuidar, de orientar sobre higiene, porque você começa a falar sobre sexualidade quando você começa a Perfeito, orientar sobre perfeito. higiene, quando você começa a nomear o corpo. Por que que a gente ensina para a criança que isso é dedo, que isso é nariz e que isso é, Pepeca. É, entendeu? claro. Então, você fica naquela
dificuldade, inclusive, da criança se Uhum. encontrar. Porque assim, você tem a É amiguinha que vergonhoso chama, falar, a né? amiguinha que chama de perereca, a amiguinha que chama de baratinha, a amiguinha que chama de Chico, a amiguinha que chama. E cada um tem um É diferente. verdade. Entendeu? Esses dias teve um meme na internet aonde a menininha viu o irmão que estava desfraldando e falou para o pai: Nossa, ele tem uma cordinha presa. É o Porque ela nunca moderno. tinha visto o menino, provavelmente ela nunca nem viu o pai nu, Com para certeza. poder É, normalizar essa diferença, que isso. minha mãe é de um jeito e meu pai é Uhum. de outro jeito. Perfeito, Né? perfeito. Então a gente precisa Como se normalizar o fosse uma corpo coisa humano, né? negativa, né? Como se fosse uma Pô, coisa bicho proibida. nenhum anda nu. Você vê o É, cachorro dentro de casa, é, macho, fêmea, já né? sabe o que é Já que sabe o ali. que que é o quê. Por que que o corpo humano é tão coisificado, objetificado o tempo Isso, todo, entendeu? nomeado diferentemente, né? Exato, entendeu? Então, Apelidado. assim, você começar a nomear certo já muda o Uhum, entendimento. Você, inclusive, protege essas crianças de qualquer abuso. uhum. Porque se a criança chama de biscoitinho, de florzinha, e você chega e diz assim: Tia, fulano mexeu na minha florzinha. A tia vai entender o quê? É. Tem problema Nada. nenhum, meu amor. Mas se você disser: Tia, fulano mexeu na minha vulva. Olha, É, quem é isso aí. fulano? Cadê fulano? O que que ele É, fez? exato, exato. Né? Vamos resolver um Perfeito, problema. Então, perfeito, você perfeito. já começa a proteger a criança quando você começa a falar A a verdade. verdade. E não Exato, tem por que ser exato. escondida, Perfeito, né? perfeito. Você acha que a gente falando da família e falando da importância da família, isso é um assunto que todos nós devemos ter, pais e mães, com os nossos filhos, abertamente, para que eles tenham um entendimento normal. O que eu estou querendo puxar de você é porque tem gente que não sabe como fazer. Tem gente que não sabe o que vai responder. Então A maioria das pessoas. aí a filha pergunta assim: mãe, eu queria ver o pinto de Andrezinho, porque Andrezinho é tão bonito, ele pega toda hora naquele pinto. Eu faço como para ver? E Aí Andrezinho é o irmão, é o Andrezinho é o primo, por exemplo, porque o irmão, ela já se resolveu. se f então, às vezes não tem um irmão, por exemplo, Isso. se tivesse sido criado junto com essa naturalidade, talvez ela nem tivesse essa curiosidade, Uhum. né, tipo assim: "Ah, o primo toma banho com a prima, aqui todo mundo da mesma idade", Isso, talvez não perfeito, tivesse essa curiosidade. Se isso perfeito. fosse naturalizado. Quantas famílias você conhece que o pai nunca ficou nu na frente da filha? Uhum. Verdade, Entendeu? verdade Então, total. assim, você normalizar o corpo do adulto, que é diferente do corpo da Uhum, criança, já faz uma diferença muito grande uhum. nessa criação, né. Então muitas mães e muitos pais têm esse pudor É. ainda de se mostrarem nu É. na frente dos seus E filhos. aí corre um risco maior, porque a internet está aí na sua Não, cara. hoje Então, ele não pergunta você e e a ele informação vai e vai chegar. chegar de qualquer forma, né? Exatamente, e Como diria muitas meu pai, com vezes casca e tudo. é até pior, né, porque hoje se você botar, como eu já coloquei buscando imagem para fazer uma aula, já aparece sexo explícito, É. Então, entendeu? Então, assim, eu procurando imagem de uma genitália para botar numa aula que eu estava fazendo, apareceu sexo explícito. Então, se a criança botar, vai aparecer. é. Então, se ela já tiver a liberdade de conversar dentro de casa, e muitas vezes o que as pessoas não sabem, como começar a falar. Mas o começar é entender que isso faz parte de todos os momentos da vida da É criança, lá não de é trás, não é? exato. Bem, deixa eu ver aqui, 11 anos, fez vai 12, vai 11 menstruar, anos, está agora eu na tenho que hora de começar a falar. falar. Não é Porque essa você fez tudo errado aqui atrás, exato, quer né? dizer, não é que você Não não é tenha como errado, não. mudar, É, mas claro. assim, mas a conversa tem que começar de bebê, Uhum, né. uhum. Vou lhe ensinar, você vai aprender onde é o umbiguinho, você vai aprender onde é que é a vulva, você vai aprender onde é que é o pênis. Então tem que ter isso falado dentro de Uhum, casa, tem que ter uma naturalidade dessa região, tem que se ensinar a higienizar, tem que ensinar que menina se limpa da frente para trás. São uhum. coisas que parecem bobas, mas que precisam Não ser são bobas de faladas. jeito nenhum. Você tem que ensinar que na escolinha não é a tia, nem o ajudante que vai limpar, que a Uhum, criança tem que saber limpar, mesmo que ela uhum. chegue sujinha em casa, Exatamente. mas ela Mesmo que eu tem que não tenha desenvolver condição de fazer absolutamente tudo da forma. É perfeito perfeito. ali, mas ela tem que limitar quem toca, quem pega ali naquela região. Então são coisas pequenas, mas que vão formando aquele adolescente Uhum, com consciência do seu corpo. Ensinar o que que é área íntima, o que que as pessoas podem pegar, o que que não pode pegar, que se pegou aqui, você se sentiu desconfortável, isso não tá legal, uhum. né. Então assim, infelizmente a gente tem que lidar aí com pedofilias, com gente que não tem uma
ingenuidade para cuidar ali da criança. E a perfeito. gente tem que estar atento, porque isso acontece em todos os lugares. Todos os lugares, Dentro todas de as classes casa, sociais. Dentro de casa, a gente sabe que os Isso. maiores abusos acontecem próximo, com um adulto próximo. Então, a gente tem Exatamente. que estar Irmão, de pai, olho tio, aberto para todo mundo, padrasto, avô. avô. Então, a gente tem que estar Verdade. de olho aberto para todo É. mundo. E aí cabe a gente prestar realmente atenção, porque a gente botou esse filho no mundo. Exato. No meu caso específico, que eu já vou ser avó, assim eu espero, né? Toda hora eu me queixo aqui. A doutora chegou a engasgar, Paulinha. Doida para ser avó, doutora. E aí eu já me coloco nessa responsabilidade, junto com minha filha e meu genro, de deixar que aquilo seja transparente. Não é transparente ficar, vamos chamar, outro dia, então pronto, agora meu neto chega em casa, eu vou mostrar uma vulva para ele. Não é isso, não. Não. É você normalizar que ela tem uma, que eu tenho outra, que cada um tem, que isso não é nada. Eu tenho meu nariz, como você Que se falou. você tá seu neto dentro de casa, você tá no banheiro, a criança entra lá, bateu. Não sai daqui, não, você não pode me dizer. Não é isso. Exatamente, não é isso. Ô, meu amor, dá licença. Peraí, que eu tô vovó tá fazendo aqui. xixi, nananã, já Isso, vou. isso. Mas assim, mas normalizar sem que aquilo seja um problema, Exato, né? Que exato. a questão é, você precisa de privacidade porque você tá ali no banheiro, não porque Exatamente. você está nua, Exato. né? Você exato. vai problematizar de outra forma, né? Exato. Isso é um cuidado que eu acho que a gente tem, porque antigamente também as avós eram, vamos chamar assim, de arcaicas, né? Nossa, quando pensava avó, pensava aquele coquinho assim, cabeça branca e tal. Aí vem eu, assim, essa avó toda Moderninha? doidona. E aí vem essa avó aqui, e essa avó não vai ter como dizer a ele: fecha a porta porque eu estou no banheiro agora, você não pode me ver nua. Porque já não combina comigo isso se eu disser. Eu dizer, meu amor, peraí, deixa o vovô acabar aqui que a gente já vai... Exato. Pronto. Não, tá certo, você Exatamente. diz isso para qualquer pessoa, na verdade. Então, você Exatamente. não vai entrar lá em casa e eu vou dizer, pá, entra aí que eu tô aqui fazendo xixi. Pô, não vou. Então, não vou, não é porque E você você... vai ensinar ele como se comportar em qualquer Em situação, qualquer com situação, qualquer exato, pessoa, exato. né? Perfeito, é exatamente sobre isso. Mas é assim. normalizar que todo mundo vai no banheiro, né? É Exato, normalizar exato. isso. Agora, e aí nesse livro daqui, que sua mãe não te contou e você precisa contar para sua filha, a importância do diálogo, olha como eu tô ótima sem óculos. A importância do diálogo na educação sexual e na construção da autoestima. Me fale aqui sobre isso, por exemplo, que diálogo é esse que uma mãe não contou para a filha? Muitas vezes uma coisa simples como a menstruação. Entendi. Muitas vezes coisas simples como primeira vez. E a gente pensa que falar sobre isso a gente vai incentivar com que ela transe. Eu falei para minha mãe quando eu dizia assim, vou fazer não sei o que, ela diz, já vai ter um cara e filho. Porque, gente, minha mãe, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então não podia melhorar em nada que ela achava que isso ia ficar excitando o Arthur e tal. E na verdade a gente sabe que não é isso, mas também ela não conversou comigo sobre isso. Entendeu? Para te ajudar em nada, né? Para te exato. dizer que poderia doer, que poderia não doer, que talvez você precisasse de um ambiente seguro, né? A preocupação era você não transar, porque era jovem, era engravidar, né? exato. Nunca ninguém se preocupou, tipo assim, será que minha filha vai ter a primeira vez dela num ambiente seguro, protegida, né? Não. Com tranquilidade. Mas é verdade. Meu pai foi me levar no aeroporto para viajar na lua de mel, olhou para mim e disse assim, tá tudo bem com você? Aí eu tomei aquele susto, né, que eu já tinha ralado, né? Aí eu... Ele achando tá que a tudo primeira bem? vez tinha acontecido na noite Aí ele passada. ficou olhando para mim, eu entrando no aeroporto, e ele me olhando assim para ver se eu estava acabada, feliz, alta, baixa, né? E ele Aí eu pensando, falei, essa minha filha não é mais não, virgem, né? exato, Na verdade, pior, exato. perdeu a virgindade, porque Perdeu a a mulher ainda virgindade. começa assim, Eu não, perdendo, né? eu não, A primeira vez já tem uma E perda eu ali não associada. olhei e não avaliei nesse momento, porque eu jamais imaginei que ele ia estar me olhando daquele jeito, que eu queria saber como ele estava olhando para a cara do meu marido. Tipo assim, entendeu? E eu não sei se era essa a reação ou não, que você tirou dela alguma coisa, Exato, né? Então, exato. isso é uma coisa mesmo que. Mas isso aí, eu acho que hoje em dia. Você acha? Mais ou menos. Ainda Tem tem pais que estar ainda pensando que assim. são muito retrógrados Ô, nesse gente, sentido. acorda aí, sacode esses homens, mulher.
Que nada. mas tem pais que ainda querem sua filhinha ali, Eu também quero minha bonitinha. filhinha ali, bonitinha, sem fazer bobagem, sem se dar para qualquer pessoa, pensar no caráter do marido Exato, dela, se valorizar, porque também a gente está exato. buscando uma Não, melhora, não né? estar dentro de um relacionamento abusivo, Uhum, tóxico, né? isso. Que ela tenha um empoderamento no sentido Exatamente, no sentido de ter a de rédea ter da a sua vida. rede, de ter autoestima para Isso. dizer: "Não, não quero isso, não gosto isso, não aceito isso", né. É, Isso é que é importante, que é saudável, na é verdade. isso aí. Então, na verdade, o que é que você não disse para a sua filha é falar sobre a vida. Aí a gente volta para a oração, a gente volta para a família, a gente volta pela sua vida, porque você só pode conversar com sua filha o que você tem de experiência. Seja experiência sua ou experiência que você leu, que você viu, que você acompanhou. Então, temos sim uma E responsabilidade. talvez a responsabilidade maior não seja saber todas as respostas. Claro, Algumas claro. você não vai saber, você Ela vai pode pedir te contar. ajuda, você pode aprender com a sua filha, né. Exatamente, Hoje a gente já vê que tem vários artistas, graças a Deus, falando sobre esses assuntos, uhum. né, eu comento até aqui no livro sobre isso, não sei se você viu que a Angélica recentemente começou a falar sobre vibrador e aí deu Sim, um sim, vibrador para a mãe dela. sim, eu vi isso, Pois eu vi. é, mas ela disse: "Não quero saber de jeito nenhum como é que É, foi". Então, tipo assim, é. eu te dou, mas não Exatamente, precisa me contar nada. isso, O que você isso, vai isso. descobrir aí, o que você vai sentir é problema É, seu, pois é. né. E por que não compartilhar? Por que não, de repente, dizer: "Poxa, Ai, minha mãe, mãe, se eu soubesse coitada de disso antes e você você. soubesse disso É, antes, talvez você isso, tivesse vivido melhor muito tempo e isso. talvez eu tivesse vivido Que falta de a minha respeito me vida", perguntar uma coisa dessa, já pensou? entendeu? Mas, assim, talvez a mãe dela até tivesse querendo conversar. É claro, vai E contar para uma ela amiga, já ela tá com esse problema aí, imagine a amiga, dizer: "Minha filha, você não sabe, minha filha me deu um vibrador". Quem vai dizer soube isso? pela televisão, porque É. todo mundo soube. Mas o que eu digo é isso deve ser uma dificuldade gigantesca, entendeu, Ao da pessoa mesmo falar. tempo, entender também que essa liberdade ou esse incentivo, a gente tem que ponderar a idade. Cláudia Raia também falou recente que deu para a filha quando a filha tinha 12 anos, Uhum, né, um uhum. vibrador. Então, será que é tão novo A menina não assim sabia nem o que ia fazer com que a aquilo no gente início, tem né. que dar Algumas, né. um objeto desse? Mas, assim, as mesmas que estão transando com 12 anos, que a gente vê muito a gravidez na adolescência ainda acontece muito. Muitas vezes nem sabem o que estão fazendo porque estão sendo Exato, impostas ali, exato, colocadas em situações onde ela não exato, encontra nenhuma outra saída, ela exato. não tem poder de dizer: "Não, não E quero". o prazer o nome já diz, né, gente. Então a pessoa tá ali, acha que é sobre isso, Mas não às é vezes não sobre tem nem isso. prazer ali É. naquela idade, porque quando você não Piorou entende o então. corpo, você nem sempre você tem prazer, É. mas você Até se porque você tem medo. submete a É. aceitar algumas coisas, porque você não se conhece, porque você não tem poder sobre o seu corpo, né, naqueles momentos. Então eu acho que a conversa mais importante para transformar essa geração de meninas é fazer com que elas tenham liberdade com o seu corpo, de se conhecer, de se empoderar com o seu corpo, né. Porque a partir daí você diz: De se Isso aqui proteger, isso aqui tá inclusive. ruim, isso aqui tá bom, eu quero assim, eu não quero assim", Uhum. entendeu. Hoje eu quero, A hoje eu não voz, é a quero. voz. Quantas mulheres hoje ainda casadas não têm coragem de dizer para o seu parceiro: "Hoje eu não quero"? Quantas, É. né. Eu li há algum É porque é tempo raro, ela não lhe diz isso, que você não vai nunca. Aí pronto, aí quando você diz: "Eu quero, deixa eu ir rápido, porque se não vai ter agora, não vai ter nunca mais". ou Tem uma eu amiga tenho que minha que já me fazer de disse qualquer isso. jeito. Tem uma amiga minha que me disse isso, você falou aí, porque você vai falando, as coisas vão caindo, as Vão indo, fichinhas vão né. caindo aqui, né. Então eu sei que nada, quando ele diz: "Eu quero, eu vou", porque não quer nunca, é sempre um negócio tão difícil, tá sempre tão cansado, tá dando qualquer coisa que ele diga, às vezes eu nem tô com vontade, eu vou. Rapaz, isso é um Ou negócio ela fala difícil. assim: "Eu não tô nem afim, mas eu tenho que fazer, já que tem tanto tempo que eu não faço, hoje eu tenho que fazer para poder cumprir a tabela", É. entendeu. Então assim, por que que o sexo não pode ser bom? Eu falo que sexo é brincadeira de adulto, por que que não pode ser bom? Por que que tem que ser uma obrigação? Era lá atrás a obrigação do casamento. Era, porque aí era coisa do procriar, você Mas eu tinha não sei que se você viu que o Papa Leão falou agora se danou aí, não recente, foi esses e dias, falou que o eu vi. sexo no casamento não é só para a procriação, É, o que eu achei exato, eu vi, eu achei fantástico, porque na fantástico. hora que você tem um Papa que, Todo mundo vai falar mal disso, colo né. mas na hora que ele coloca que o sexo não é só para Procriar. procriação dentro de um casamento, você coloca que o sexo é importante dentro de um casamento para a Uhum. construção de Claro, cumplicidade do óbvio, casal, óbvio, né, porque óbvio. a única diferença
de um relacionamento, de um casal para um relacionamento de um amigo muito próximo é o sexo, Exato. Perfeito. E né? você escolheu ter aquele relacionamento para torná-lo melhor impossível, né? Então Exato, não é que ele será o melhor, até porque eu nem sei se existe essa coisa de melhor, mas ele será bom o suficiente para você, exato, mas precisa do seu investimento, do meu investimento, do investimento dele, não é exatamente, responsabilidade de uma pessoa só, exatamente. né? Então a gente tem que cuidar. Volta para a oração e volta para a família, gente. A oração é pedir que ele permaneça ótimo, uma pessoa equilibrada. E segundo, é que você consiga conversar na sua casa, né? Eu acho que o grande lance hoje é que as conversas estão escassas. Você ou não E conversa, cada um no seu quarto, né? o celular que conversa o tempo É todo, né? isso, ou então ouvindo o que não E é o porque lance. num relacionamento, seja com filho, com marido, dentro ali de casa, você não é mais a pessoa que você casou. Essa menina que seu É pai isso, perguntou que isso, estava tudo bem, isso. não é mais a Mônica que Isso, está aqui hoje, claro. né? Imagine até porque se ele me visse falando disso aqui, acho que ele ia ter E um seu piripaque. marido também não é mais aquele homem que foi viajar lá para a lua de mel com você. E Exato, se vocês não mantêm um diálogo em exato, todos esses exato, anos, vocês se afastam, né? A exato. gente muda e se a gente não se conectar mais, acaba, É isso aí. né? Mulherada, a dica que eu dou hoje. Mãe, feliz Dia das Mães. A dica que eu dou hoje é converse. A dica que eu dou hoje é converse muito com seu marido. Se alinhe. Ele deve estar cheio de Sempre. coisa para dizer também. Cheio de coisa para dizer ou para ouvir. E não é DR, não, gente. Abre um vinho com um queijo. Não gosta de beber, não. Faz um suco, bate um detox lindo, cheio de coisa e vai conversar. Vai curtir seu marido e conversar. Mas não é aquele negócio, preciso conversar com você. Olha, você hoje não está fazendo isso direito. Eu cheguei toda bonita e você não quis. Não é nada disso, não, gente. E aí, hein? Tá bom para você? Como é? Eu tô achando isso. Eu dei risada com não sei quem. Quando você vai transformando, a conversa Exato. vai aparecendo e aquela pessoa que já se modificou, que não é mais aquele outro, vai se botando e é assim que você construi. É o que eu penso. Feliz Dia das Mães, se você captou isso aí. Doutora, já ouviu falar nessa caixinha? Eu não. Ixi, ela Mas é eu amei o nome ótima. desse podcast, viu? Foi? Amei. Sim, mas o seu também é muito bom. Ela tem um podcast, gente, que vocês podem ir lá. O podcast dela é. Peraí. É, Intimidade Pode. Intimidade Intimidade pode. Pode. Olha que nome criativo. Eu achei maravilhoso. A gente tem que ir lá para saber tudo o que é que você vai falar Vou te sobre isso. convidar para você falar de Eu intimidade vou. lá. Ixi, eu vou falar mais que ela aqui ou não. Vocês vão ter que assistir para saber se eu vou falar mais lá ou aqui, tá? Bem, doutora, Trago Verdades tem um quadro chamado Na Lata. Na lata eu vou lhe fazer algumas perguntas que não é a cor do cavalo branco de Napoleão, mas que você vai ter que me responder seu primeiro pensamento. Na lata. Você prefere aprender com os erros ou evitar riscos? Sei que não é fácil. Eu sempre aprendo com os erros. Mas eu sempre evito os riscos. Foi um A pouquinho de cada. depender dos mas assim, eu sempre aprendo com os erros. Eu procuro sempre Eu fazer a também. limonada Tirar com dele, limão, exatamente. sempre. Como uma Exatamente. boa sagitariana. Exatamente. Eu sempre vou olhar o lado É, bom, é isso mesmo. entendeu? O que você pode tirar de De bom disso, bom, né? não, tudo tem um lado bom. É verdade. Absolutamente tudo tem um lado bom. Verdade. Quando você está triste, você se recolhe ou procura companhia? Recolho, Era? Nem total. pensei isso. Você é mais coração ou estratégia nas decisões? Coração. Hum. Família para você é base ou controle? É base. Você prefere rotina organizada ou vida imprevisível? Um pouco de cada. Um pouco de cada é possível. O que dói mais, ser traído ou confiar de novo? Talvez confiar de novo. Que esse é um trabalho feito com muita dor, né? Eu penso também que confiar de novo Talvez é a seja maior dor, é, porque você tem que porque puxar das entranhas, minha eu amiga. já vivenciei no consultório muitas pacientes que chegam lá com história de traição e eu sempre coloco uma coisa assim importante para elas assim. Você precisa virar a página Uhum, para você construir de novo sim, essa confiança, porque não dá para você dizer vou confiar, vou me abrir se você vai ficar
revirando Não, e aquilo ali voltando, e o tempo todo, pensando e né? tal, Tipo assim, então para você ficar descontando aquilo ali o tempo todo, E nem você tem outra vive. coisa, doutora, você não dá tempo de você dizer: "Bem, eu preciso me recuperar para voltar". Se você for Processar, né? porra, você processar isso, mas demora um tempo, porque fica na cabeça. Então, Digerir. aí você vai esperar esse tempo e o tempo dele passa. Ou o tempo de vocês passa, você enxerga, Sim, né? sim. Então é uma coisa difícil. Ó, gente, parabéns você que é mãe. E aqui ainda tem outra coisa. Shopping da Bahia, o Palacete Tira Chapéu mandaram para você um desses cartõezinhos aqui. Aí você vai ler em voz alta e vai dizer o que você acha. Trago verdade ou não trago verdade? Nem toda verdade precisa ser dita, mas toda mentira cobra um preço. Concordo 100%. 100%, né? 100%. Toda mentira tem um preço muito alto. Eu acho, inclusive, mais alto do que qualquer coisa. É. Você contou ali, sustente sua mentira, porque. Não tem como É. assim, tem perna curta. E até porque eu acho que você vive em função dela, né? Ela vai lhe controlar, Você você vai mentiu e no viver. meio do caminho você vai dizer, e agora? Não, não é mentira mais, isso agora é verdade. É um negócio bem complicado. Bem, o diretor levanta, quando o diretor levanta, eu chego a tremo, doutora. Tipo, É, queria falar mais e ele já eu disse, sempre já queria, eu chega. sempre queria. Mas agora a gente vai deixar que você pense alguma coisa que você não tenha dito, queira dizer, qualquer coisa que seja importante sobre o seu livro, seu consultório, blá, blá, ou alguma mensagem que essa eu queria também para o Dia das Mães, ou qualquer uma que você queira dizer para os nossos seguidores. Você começou falando assim sobre a maternidade e eu acredito que a maternidade realmente transforma a mulher em todos os níveis. E uma palavra que tinha naquele seu questionário que me fez pensar muito Adoro ouvir isso. foi justamente fale sobre você em uma palavra. Uhum. E que na primeira hora eu vi assim, transformação, e depois eu fiquei pensando, será que é isso mesmo e tal? E depois eu disse, não, realmente é. Hoje eu entendo que eu sou muito abençoada, porque Uhum. assim, a minha missão de vida é transformar a vida de mulheres. Uhum. E eu vejo isso acontecer todos os dias no meu Você é consultório, fantástica, você é né? abençoada demais. Você E eu sou é, muito feliz com isso, é isso. sabe? Então, a maternidade é uma coisa que transforma Uhum. muito a gente, Perfeito. mas essas conversas também É, transformam, né, exato, e vão ser capazes de transformar uma geração. exato. Então eu acredito que nesse Dia das Mães, né, você que é mãe, comece a conversar com sua filha, com seu filho, porque o livro foi muito focado no feminino, porque é o Mas que é eu porque vivo, pronto. mas Não, e a porque é o que conversa começa essa. porque assim, a mãe e a filha, elas têm uma Tem uma afinidade liberdade. diferente, uma afinidade e também uma contradição ali É. diferente, mas elas se entendem pelo fisiológico, Uhum. né, que muita coisa é semelhante. Então, o que eu quero falar assim, não deixem de conversar com as suas filhas, com seus filhos, porque isso de fato é o que vai transformar a relação de vocês ao longo da vida, Exatamente. ao longo do envelhecimento, Perfeito, né. perfeito. Esse livro a gente vai comprar onde? Porque a Adriana, eu vou ter que comprar, doutora. A Adriana não deixou, disse que só tem esse, que não vai me dar, que não vai me prestar, não vai fazer nada. Já está disponível na Amazon, já está disponível nas livrarias. Sim. Amazon. Então lá, hein? Cristina Online. Sá, o que sua mãe não te contou e você precisa contar para sua filha. Eu acho que é importante demais. Se você não quiser ler, dê para alguém, que eu acho que a gente ajuda um bocado de gente com isso, tá? Mas ele é muito prático, Tá bom. então Ela ia dizer isso. já ajuda. Ajuda muito, porque ele já vem Tá. com o tema, né? Ele não, ele já diz o que é que você vai encontrar no sentido de que suporte ele vai lhe dar, não é o que vai Sim, encontrar, mas o suporte. sim. Doutora, tem presente, porque aqui acho que é, Sério? hein? Oba! Aromatizar, que é uma empresa baiana que a gente ama, perfumes para Que legal, casa, amei, e aí mandou para já você. amei. E aqui, craquelato, cookies, Olha, também olha. baiana, e que Aquela manda que eu para os nossos conheço. convidados e a gente quer que vocês fiquem lembrando Amei, do Trago Verdades. amei. Tá bom? Muito obrigada. Prazer Amei enorme ter. participar. Ah, eu Foi também. Me chama lá incrível. que eu vou, Vou viu? Pode me chamar. chamar. Ah, gente, estou me convidando, mas é isso mesmo, de mulher para mulher. Então, pode me chamar que eu vou, porque eu acho que esse é o tipo do assunto que a gente ajuda muita gente.
E o propósito do Trago Verdades, tanto em serviço como psicologicamente, amorosamente, é ajudar pessoas. Porque eu acho que a gente está carente dessa parte aí, Transformar né? pessoas. Exato, transformação. Já vou mudar minha palavra, porque ela já deu ordem para a ministra. Um beijo, obrigada. Espero que você tenha gostado muito, doutora. Obrigada. Obrigada a você, amei. Que bom.